Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós vamos aqui comentar sobre a festa de Cristo Rei. Esta é uma festa realmente muito importante dentro da liturgia da Igreja e que foi instituída no século XX, em 1925, pelo Papa Pio XI, que naquela ocasião publicou também uma encíclica chamada Quas Primas, que fala da importância do reinado de Cristo e apresenta a teologia sobre o reino social de Jesus Cristo. Quer dizer, qual é a dimensão desse reino que Jesus, Filho de Deus, tem na sociedade. Então eu gostaria aqui de explicar a espiritualidade e a teologia que está por trás dessa celebração, fazendo também uma relação entre a festa de Cristo Rei e a festa do Sagrado Coração de Jesus. Porque, como nós sabemos, a festa do Sagrado Coração de Jesus também é uma festa muito importante e que tem, como a festa de Cristo Rei, uma conotação ultramontana. Então, o que quer dizer isso? Ultramontana significa um movimento de restauração do catolicismo, um movimento contrário ao galicanismo e um movimento de obediência e de devoção ao Papa. Então nós sempre gostamos de explicar para as pessoas o que é esse movimento ultramontano que surgiu, principalmente na França, por isso que se chamava ultramontano, porque o Papa está além das montanhas da França, que separa a França com a Itália. Então, como na França a maioria do clero apoiava o governo revolucionário de Napoleão, que veio depois da Revolução Francesa, então a partir daquela ocasião começaram a surgir sacerdotes que tinham a mesma postura dos sacerdotes refratários que não aceitaram fazer pacto com a Revolução. E esses sacerdotes, eles ensinavam as pessoas que nós devemos sempre obedecer ao Papa e que nós devemos sustentar a fé da Igreja, que o Papa é sempre infalível e que o Papa é o doutor da fé. Então foi com essa conotação ultramontana que a Igreja conseguiu reagir aos ataques que ela teve ali no século XIX e conseguiu vencer tudo isso, principalmente por ocasião do Concílio do Vaticano I, que é um concílio extremamente importante para a nossa vida cristã, para a nossa compreensão verdadeira do catolicismo. Então veja bem o que aconteceu. No século XIX, nós tivemos esse movimento ultramontano que estava sempre apoiado na espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Porque nas mensagens do Sagrado Coração de Jesus, dirigidas a Santa Margarida Maria, Nosso Senhor disse que ele reinaria nesse mundo. Então, esse reino de Jesus Cristo, que faz justamente oposição ao reino de Satanás, estaria previsto para esse mundo, apesar da oposição dos inimigos. Então, uma vez que nós tivemos a graça realmente de sustentar essa devoção do Sagrado Coração de Jesus com esse movimento ultramontano no século XIX, então a Igreja instituiu para todos os lugares do mundo a festa, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E no século XX, o Papa Pio XI instituiu a festa de Cristo Rei. Quer dizer que uma coisa está ligada à outra. E tudo isso sempre revestido dessa mesma conotação de luta da Igreja contra os perseguidores, contra o galicanismo, contra o liberalismo e contra todo esse movimento revolucionário que instituiu os governos modernos. Então, a relação da festa do Sagrado Coração de Jesus com a festa do Cristo Rei é extremamente importante. São festas que foram instituídas pelos papas nesses últimos tempos,
porque são festas que estão relacionadas com o combate da igreja nesses últimos tempos. Entretanto, a igreja sempre celebrou o Sagrado Coração de Jesus ao celebrar a Sexta-feira Santa. Então, o evangelho da festa do Sagrado Coração de Jesus é justamente aquele texto do Evangelho de São João que mostra a paixão de Cristo, que mostra o coração traspassado na cruz. E da mesma forma, a igreja sempre celebrou a festa de Cristo Rei ao celebrar a ressurreição. Porque é através da ressurreição que Cristo vai reinar nas nossas almas para depois reinar na sociedade. Então é interessante nós percebermos isso, porque certa vez nosso Senhor disse que o reino de Deus não virá de uma forma ostensiva. O que significaria isso? Significava que nosso Senhor estava ensinando para aquelas pessoas na época que não era através de revoluções ou de movimentos políticos que ele estaria vencendo e instalando o seu reino no mundo. Mas era através de um processo que começa através de uma espiritualidade e que vai aos poucos passando para a vida social. Quer dizer, através da adesão de cada pessoa pelo batismo e da submissão daquela pessoa ao poder de Cristo, é que nós começamos a formar famílias até formar toda uma sociedade que vai ser dirigida pela igreja e, portanto, formar o reino de Cristo na terra. E é isso que nós buscamos ao promover a sociedade cristã. Então foi essa doutrina que o Papa Pio XI utilizou na sua encíclica Quas Primas, e é com essa espiritualidade que a igreja começou a celebrar, a partir de 1925, a festa de Cristo Rei. Entretanto, recentemente, quando o falso Papa Paulo VI instituiu a nova liturgia do Vaticano II, então ele transferiu a festa de Cristo Rei, que era para ser celebrada hoje, ou seja, no último domingo de outubro, para o final de novembro. Então você veja a relação interessante dessa mudança que Paulo VI fez, justamente por causa disso. Porque a conotação que Pio XI quis dar para essa festa era de que Jesus vai reinar ainda nesse mundo, ou seja, antes do fim do mundo, e ele não reina somente no céu, mas ele reina também na terra. Então, é por isso que Pio XI determinou que a festa de Cristo Rei fosse celebrada antes da festa de Todos os Santos. Porque quando chega a festa de Todos os Santos, ou seja, dia 1º de novembro, então quer dizer que nós já entramos na liturgia do céu. Então, a partir daí, vem o dia seguinte que nós celebramos as missas pelas almas do purgatório, e depois todo o mês de novembro vai envolvendo a missa e a liturgia em torno dessa meditação dos novíssimos, do juízo, da vida eterna, do céu, do purgatório, do inferno, quer dizer, essas últimas realidades. Então, foi proposital a mudança da festa de Cristo Rei de outubro para o fim de novembro, porque isso significava que a igreja, que estava se instalando ali a partir do Vaticano II, ela não acredita no reino de Cristo na terra. Mas ela ensina as pessoas que Cristo vai reinar só lá no céu. Justamente por quê? Porque a mentalidade dessa igreja moderna é de dizer, não, cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem a sua religião, as sociedades são livres, cada um pode escolher a sua religião, e nós não temos que impor uma sociedade cristã. Tá vendo? Então quer dizer que eles não só não acreditam, como eles impedem e ainda fazem oposição verdadeira ao reinado de Cristo na sociedade. Então é por isso que é importante nós explicarmos essas coisas e mostrar para as pessoas que o reino de Cristo vai acontecer. Mesmo que cada dia pareça cada vez mais impossível que Cristo possa reinar em toda a sociedade, em todas as almas, em todos os corações, e que o mundo inteiro se torne um só rebanho, um só pastor. Então isso aí realmente é o empenho da Igreja Católica, e é por isso que nesse dia também o Papa Pio XI
determinou que fosse rezada aquela oração, que é aquele ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus, que termina exatamente com isso, que invoca a Deus e pede a Deus que Cristo possa reinar em toda a humanidade e que sejamos um só rebanho e um só pastor sob o império de Cristo. Então, se nós analisamos aqui o evangelho de hoje, que está em João capítulo 18, nós vemos aqui que Pilatos disse para Jesus: a tua gente e os sacerdotes da tua nação entregaram-te a mim. Que fizeste? E veja aqui que Jesus respondeu. Ao invés dele dizer: eu não fiz nada, eles estão injustos, eles estão contra mim. Não, ele faz uma direção contrária. Ele diz: o meu reino não está nesse mundo. E se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. E perguntou-lhe então Pilatos: és portanto rei? E Jesus respondeu: sim, eu sou rei. E é para isso que eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, são coisas muito sutis, mas que nós temos que prestar atenção nesse evangelho, que contém uma profunda teologia. E nós temos que perceber aqui também o problema das traduções. Porque, justamente, a partir do século XX, já no começo do século, nós já começamos a perceber que as traduções estavam traindo o conteúdo verdadeiro desse evangelho. Porque, de fato, quando nós lemos o original em latim, que é exatamente igual ao grego, diz assim: Nunc autem regnum meu non est hinc. E isso quer dizer: agora, porém, o meu reino não está aqui. E como que eles traduzem? O meu reino, porém, não é deste mundo. Sendo que Jesus diz: agora o meu reino, quer dizer que por enquanto o meu reino ainda não está aqui. Mas ele não disse que o reino dele não é deste mundo ou que o reino dele nunca vai estar nesse mundo. Então aqui você já percebe que antes mesmo do Vaticano II já havia essa tendência de desligar a verdade da palavra de Deus, daquela intenção que Cristo quis colocar ali na palavra dele, para dar a impressão para as pessoas que Cristo nunca vai reinar na Terra. Então, de fato, essa é a teologia nova. Quer dizer que Cristo vai reinar somente de forma espiritual. E o reinado de Cristo a gente apresenta somente lá no céu. Por isso que eles colocam no fim do ano litúrgico, para dizer: olha, quando tudo terminar, quando o mundo acabar, aí Jesus vai reinar lá no céu. Mas isso é falso. Porque Jesus vai reinar sobre a terra. E é por isso que nós lemos essa carta também de São Paulo aos Colossenses, quando diz claramente: tudo foi feito por ele e para ele. E é nele que todas as coisas têm a sua consistência. Então, quer dizer, se Jesus não reinar na terra, a criação não tem sentido. Então, o mundo não pode acabar antes que o reino de Cristo se concretize nesse mundo. Então, é necessário que Cristo reine, e é por isso que nós temos que professar sempre essa fé, essa certeza, essa esperança, que nosso Senhor Jesus Cristo vai reinar apesar dos seus inimigos, e que todas essas falsidades, todas essas mentiras e todas essas heresias serão vencidas para que a igreja não só seja restaurada, mas que nós tenhamos realmente no mundo inteiro uma sociedade cristã que seja apoiada na verdade do evangelho. Porque a impostura que eles fazem hoje em dia é deixar de lado a verdade. E deixando de lado a verdade, ele diz: agora esquece a verdade, esquece os dogmas, esquece o que Deus revelou, nós agora vamos buscar somente o amor, somente a igualdade, somente a bondade, somente a justiça. Coisas que são boas. Mas sem a verdade, nada disso tem consistência. Porque, como diz Jesus aqui no Evangelho,
eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Então quer dizer que é na força da verdade que você passa a ter um apoio, é ali que está toda a força, todo o poder, toda a jurisdição, toda a autoridade, e é nessa autoridade que você é capaz de fazer a justiça, a paz, o amor entre as pessoas, a convivência mútua, todos esses valores que nós buscamos, que as pessoas dizem, isso é muito bonito, a igreja está buscando isso não tem nada de mal. Com certeza não tem nada de mal, mas se você não começa pela verdade, tudo acaba na ilusão. Então por isso que a festa de Cristo Rei nos dá essa oportunidade de meditar sobre tudo isso, de entender o verdadeiro sentido do reinado de Cristo. Porque como nosso Senhor explicou no Evangelho, eles não quiseram que ele reinasse sobre eles, mas ele é rei independente da vontade das pessoas. Porque é nele que Deus colocou toda a autoridade, como diz no Salmo 2. Então, se as pessoas resistem ao reino de Cristo, elas simplesmente encontram a desgraça e encontram o total prejuízo. Mas se nós nos submetemos ao poder de Cristo e ao poder da verdadeira Igreja Católica, então nós estaremos sempre em paz e nós seremos capazes de fazer a vontade de Deus e de colaborar não somente para a sociedade cristã, mas também para o império de Cristo em todas as nações. Então vamos agradecer a Deus por essa celebração belíssima, instituída pelo Papa Pio XI, e vamos pedir a Deus que venha logo o reino de Cristo, que venha logo o império do Sagrado Coração de Jesus e que seja dissipada toda a treva, toda a escuridão, toda a mentira, toda a falsidade e tudo aquilo que pode impedir o reinado de nosso Senhor, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em todas as almas e em toda a humanidade. E que ele seja bendito para sempre. Amém.